Isso aconteceu há alguns invernos atrás. Eu tinha acabado de concluir meu divórcio cerca de 6 meses antes e, para ser honesto, precisava de um novo começo. Christina, minha namorada da época, sugeriu que fizéssemos uma viagem para um lugar tranquilo, algo bem diferente do caos que eu estava vivendo. Encontramos uma casa para alugar em um lago no interior de Nova York e, sem pensar muito, fiz a reserva para uma semana. O local era exatamente o que eu procurava. Uma casa moderna e acolhedora, situada bem à beira do lago, cercada por uma floresta, com apenas algumas poucas propriedades espalhadas pela orla, a maioria vazias. Não era exatamente a temporada alta para quem quer viver à beira do lago, o que me agradava, pois eu só queria estar o mais afastado possível de qualquer civilização. O anfitrião não estaria presente, mas deixou instruções detalhadas sobre onde encontrar as chaves e algumas informações sobre a casa. O típico do que se espera de uma hospedagem no Airbnb. Chegamos pela manhã, e quando chegamos lá, havia um pacote pequeno na escada da frente esperando por nós. Não havia remetente, apenas uma notinha escrita à mão dizendo: aproveite sua estadia, lembre-se de se manter aquecido. Aquilo foi até simpático, mas dentro do pacote havia algo mais. Uma caixa de fósforos. Pensamos que fosse um presente de boas-vindas. Estranho, mas inofensivo. Christina fez uma piada dizendo que as pessoas do interior sempre são um pouco excêntricas, e ficou por isso mesmo. Os 2 primeiros dias foram exatamente o que queríamos. Longas caminhadas pela neve, bebidas quentes junto à lareira, total silêncio e paz. Ah, eu deveria mencionar que a neve havia começado a cair incessantemente desde a nossa chegada. Não era uma tempestade de neve, porque não havia tanto vento ou névoa, mas estava nevando o suficiente para deixar a paisagem intocada. Estava perfeito. Acho que agora é o momento certo de descrever a casa um pouco, ao menos de forma resumida. O quarto principal, onde dormíamos, ficava no segundo andar. Havia enormes janelas em frente à cama, com vista para o lago. O telhado, ou pelo menos as janelas, parecia ser bem fino, pois conseguíamos ouvir o som da neve batendo lá fora, o que era um toque agradável. Também havia uma claraboia, então podíamos adormecer observando o céu e a neve. Summertime, depois da meia-noite no terceiro dia, acordei com um som. Era quase inaudível por cima do barulho do vento e da neve. A primeira coisa que percebi foi a tempestade. A queda da neve tinha se intensificado desde que eu adormeci, e o exterior começava a parecer mais com uma verdadeira tempestade de neve. Foquei novamente no som e percebi por que ele se destacou. Parecia um som artificial, quase mecânico, diferente dos sons naturais que você esperaria ouvir em plena natureza. Quietamente, saí da cama, tomando cuidado para não acordar Christina, e fui até a janela. Foi quando vi a última coisa que eu imaginava: uma moto de neve. Ela estava se movendo devagar sobre o gelo. Sei que não é a coisa mais estranha do mundo. As pessoas sempre usam motos de neve em lagos congelados, mas fiquei um pouco confuso considerando o horário. A neve estava caindo mais forte agora. Então, a visibilidade não estava das melhores, mas ainda dava para ver a silhueta do motorista. A pessoa estava se movendo com cautela, como se não tivesse certeza sobre a espessura do gelo, e então parou completamente. Observei enquanto ela descia do veículo e começou a acenar com as mãos, como se estivesse em apuros. Parecia que ela estava gritando, mas não conseguia ouvir o que ela dizia. Para meu horror, percebi que ela estava virada na direção da nossa casa. Será que sabia que estávamos lá? Não fazia sentido, mas, de qualquer forma, parecia que ela precisava de ajuda. Então, acordei Christina e expliquei o que estava acontecendo. Me vesti, desci as escadas e saí para o deck. O frio era intenso, mesmo com as várias camadas de roupas que eu estava usando. Assim que abri a porta, fui surpreendido novamente. A pessoa no gelo era uma mulher. Eu percebi isso porque ela estava gritando por ajuda, dizendo: "Graças a Deus, alguém está aí", e repetindo que havia perdido seu filho em meio à tempestade de neve. Ela parecia estar chorando ou quase entrando em pânico. Não era uma questão de ajudar ou não. Se havia realmente uma criança lá fora, naquele tempo, sozinha, ela não ia durar muito. Coloquei as botas e comecei a caminhar em direção ao lago, pedindo para Christina ficar dentro de casa.
Conforme me aproximava da mulher, consegui ver mais detalhes dela. Ela estava bem agasalhada, usando um casaco de pele espesso, e seu cabelo estava preso em uma trança apertada. O gelo estava completamente sólido. Não havia risco de cair através dele. Então comecei a relaxar, sabendo que seria impossível para aquele menino ter caído. Quando me aproximei mais, ela começou a dizer que o filho tinha fugido de casa e que ela estava procurando por ele. Essa frase me fez hesitar. Eu esperava que ela dissesse algo como: ele caiu do meu snowmobile e eu não percebi. E então, comecei a pensar em como até mesmo essa história era absurda. Como você não percebe que seu filho caiu de um snowmobile? A adrenalina deve ter afetado minha percepção, porque só então percebi como isso era estranho. Eu estava prestes a perguntar mais detalhes a ela quando ela disse algo que me fez parar por completo. Ela perguntou se eu ainda tinha os fósforos. E pude perceber que ela estava sorrindo por um instante. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Mas então tudo fez sentido de uma vez. Os fósforos, o pacote do primeiro dia, o bilhete que ela deixou, não era o nosso anfitrião. Antes que eu pudesse reagir, ela tirou uma arma do casaco. Exigiu minha carteira e meu celular, e eu entreguei tudo, não havia escolha. Toda a interação aconteceu em menos de 30 segundos. Sem dizer mais nada, ela subiu de volta no snowmobile e desapareceu na tempestade. Enquanto ela se afastava a toda velocidade, virei para a casa e corri o mais rápido que consegui sobre o gelo, gritando para Christina ligar para a polícia. Ela já estava no telefone com eles. Quando finalmente cheguei de volta à casa, tranquei as portas e comecei a andar pela sala, ainda tremendo. Continuei olhando para fora, como se esperasse ver o snowmobile voltar. A polícia chegou cerca de 1 hora depois. Nesse ponto, a neve fresca já havia coberto qualquer vestígio que a mulher tivesse deixado. Christina estava em pânico, mas eu estava mais irritado. Eu só queria um pouco de paz, mas ainda havia uma esperança. Não conseguia entender como ela havia conseguido colocar a moto de neve no lago, então pensei que a polícia ao menos encontraria o veículo abandonado em algum lugar. Infelizmente, eu estava errado. A polícia vasculhou a área e encontrou uma rampa de barco velha do outro lado do lago. A melhor hipótese deles foi que ela tivesse vindo de lá. Fiquei furioso e pedi para continuarem a busca. Mas me disseram o que eu já sabia. Não havia muito o que fazer. Mesmo que ela tivesse deixado algo para trás, jamais encontrariam no meio da neve. Com a ajuda de Christina, tentei rastrear meu celular, mas já estava offline. A única coisa boa que aconteceu foi que o anfitrião do Airbnb reembolsou a viagem toda. Ele parecia sincero ao telefone e confirmou que não sabia nada sobre o pacote de boas-vindas. Mas algo não parecia certo. Como ela soubera que estaríamos lá? E por que ir tão longe apenas para roubar algo simples? Não conseguia deixar de pensar que o anfitrião estava envolvido, mas não tinha provas. Falei com o Airbnb, mas eles foram tão úteis quanto eu imaginava. Sempre fui um cara paranoico, mas durante muito tempo depois disso, não consegui deixar de pensar que minha ex-esposa tinha algo a ver com isso. Isso me deixa irritado até agora. Eu consigo imaginar sua cara idiota rindo da minha desgraça. Já aceitei a possibilidade de que isso seja improvável, mas, até hoje, o caso todo não faz sentido. Não consigo entender por que alguém faria tudo isso apenas para pegar um celular e uma carteira, a não ser que tenha algum prazer sádico nisso. Minha família possui uma casa no lago, no norte da Califórnia, que costumamos visitar por algumas poucas semanas ao longo do ano, sempre no auge do verão. A casa tem 2 andares e um sótão. Quando minha irmã mais nova e eu éramos crianças, adorávamos subir para o sótão e fingir que estávamos acampando, usando sacos de dormir. Até levávamos nosso cachorrinho para nos fazer companhia. Havia uma pequena janela por onde espiávamos o lago, e nos divertíamos observando as pessoas lá embaixo. Conforme fomos crescendo, acabamos ficando grandes demais para caber confortavelmente no sótão, o que colocou um fim nas nossas brincadeiras. Olhando para trás, foi um pouco triste, mas faz parte da vida. Quando nossos avós faleceram, meus pais herdaram os móveis deles. Conseguimos acomodar algumas peças maiores na casa, mas o sótão acabou ficando abarrotado com os objetos menores que haviam sido passados de geração em geração.
Meus pais não tiveram coragem de se desfazer de nada, pois aquelas eram as últimas lembranças que tinham da minha avó e do meu avô. Foi uma sensação agridoce colocar todas aquelas coisas lá em cima. Mas, ao mesmo tempo, era reconfortante saber que pequenos pedaços da história deles ainda estavam presentes. Para mim, aquele período marcou o fim da minha infância, e tenho certeza de que minha irmã sente o mesmo. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais difícil para minha família visitar a Casa do Lago, por conta dos meus estudos e do trabalho dos meus pais. No máximo, conseguíamos tirar uma única semana de folga para uma viagem em família. Além disso, meus pais tinham receio de alugar a casa para estranhos durante os meses em que não íamos, temendo que os inquilinos pudessem roubar ou danificar os móveis antigos. Assim, por quase todo o ano, a casa ficava praticamente desocupada, sendo mantida apenas pelos jardineiros que meus pais contratavam. Alguns anos atrás, eles conheceram um veterano de guerra idoso, que trabalhava restaurando antiguidades, e, eventualmente, assinaram um contrato de aluguel anual com ele, confiando que ele cuidaria bem do lugar. O homem era pequeno, tinha feições desfiguradas, cabelos brancos e uma barba desgrenhada. Sempre o achamos um tanto estranho, com uma voz rouca e incômoda. Mas meu pai simpatizou com ele por conta do passado militar e insistiu que ninguém na família podia compreender o que era arriscar a vida pelo país. Por isso, segundo meu pai, ele merecia um bom lugar para morar. Nenhum de nós teve muita escolha nessa decisão, mas, pessoalmente, eu sempre achei aquele homem assustador. Além disso, ficamos chateados porque o aluguel significava que não poderíamos mais visitar a casa no verão. No entanto, como nossos pais precisavam do dinheiro para ajudar a pagar a faculdade, minha irmã e eu acabamos aceitando a situação. Embora confiassem nele para não causar nenhum grande problema, meus pais faziam verificações ocasionais por meio dos jardineiros, para garantir que ele estava bem e que tudo estava em ordem. Para eles, era um equilíbrio ideal. Não o incomodavam, mas ainda assim ficavam tranquilos. Por um tempo, tudo correu bem, até que os trabalhadores da manutenção alertaram minha mãe sobre o comportamento perturbador do inquilino. Eles contaram que, enquanto trabalhavam nos quintais vizinhos, frequentemente o viam sentado na varanda, encarando estranhamente as crianças no lago. Disseram que também o flagraram fazendo outras coisas que preferiram não detalhar. Minha mãe ficou horrorizada com a ideia de um homem assim morando na nossa casa. Ela insistiu por meses para que meu pai tomasse uma atitude, até que ele finalmente cedeu. Eu me lembro dela gritando, dizendo o quão irresponsável era permitir que um possível predador continuasse vivendo lá. Quando o contrato de aluguel chegou ao fim, meu pai decidiu resolver a situação de maneira pacífica. Como respeitava o homem por seu histórico militar, preferiu evitar um confronto e mentiu, dizendo que faria reformas na casa, deixando-a sem eletricidade e encanamento por alguns meses. O inquilino aceitou a desculpa e foi embora sem criar problemas. Minha mãe ficou aliviada, e para garantir que tudo ocorresse rapidamente, pagamos um extra aos jardineiros para ajudá-lo a levar seus pertences. Eu também me senti aliviado ao vê-lo partir. Sempre foi desconfortável saber que alguém tão esquisito tinha livre acesso à nossa casa. Cerca de um ano depois, minha irmã se formou na faculdade. E meus pais aproveitaram a oportunidade para tirar folga e nos levar de volta para a Casa do Lago. Eles haviam adotado recentemente um cachorro, um labrador preto chamado Bear, que minha irmã ainda não conhecia. Então ela ficou animada. Quando chegamos, o sol estava se pondo, então decidimos deixar Bear dentro de casa enquanto saíamos para jantar na cidade. Antes de sairmos, percebi que ele estava inquieto, com as orelhas em pé e andando de um lado para o outro. Achei que era apenas cansaço da viagem e ignorei. Não ficamos fora por muito tempo, apenas o suficiente para comer e esperar o calor diminuir. Mas, quando voltamos para casa, senti imediatamente que algo estava errado. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, vi Bear deitado no chão, ofegante, com sangue manchando o piso sob ele. Minha irmã gritou. Minha mãe pegou o celular para chamar a polícia, enquanto meu pai correu para a cozinha e pegou uma faca. Juntos, meu pai e eu começamos a vasculhar a casa, à procura de um invasor. Quando chegamos ao andar de cima, ele me fez sinal para parar. Foi então que percebi. A porta do sótão estava entreaberta. Havia uma lanterna acesa lá dentro. Meu pai subiu rapidamente pela escada sem hesitar. Eu fiquei parado.
paralisado de medo. Esperei ouvir uma briga, mas tudo permaneceu em silêncio. Logo depois, meu pai desceu com uma expressão indecifrável. Ele sussurrou para mim que o invasor era nosso antigo inquilino. Meu pai parecia dividido sobre o que fazer. Minha mãe subiu as escadas e, ao descobrir, começou a gritar furiosa. Ela queria que ele fosse preso imediatamente, mas meu pai hesitou. No entanto, a polícia já estava a caminho. Quando os policiais chegaram, subiram e trouxeram o homem para baixo. Ele parecia debilitado, e meu pai apenas demonstrava pena. Os policiais encontraram a chave da nossa casa com ele, o que enfureceu minha mãe, já que meu pai havia garantido que trocara as fechaduras. Felizmente, Bear sobreviveu, apesar dos ferimentos graves. Mesmo depois de tudo o que aquele homem fez, meu pai se recusou a prestar queixa, por mais que minha mãe e minha irmã tentassem convencê-lo. Foi uma das maiores brigas que meus pais já tiveram. Nunca entendi por que meu pai sentia tanta compaixão por alguém que literalmente havia esfaqueado nosso cachorro. Isso aconteceu há cerca de 1 ano, e nunca mais voltamos à casa do lago. Odeio admitir, mas essa experiência destruiu completamente as boas lembranças que eu tinha daquele lugar. Não sei se algum dia terei vontade de voltar.